Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Senhor, quando mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos prontos para ouvir a Tua voz, suplicamos a Tua bênção, o Teu Espírito, a Tua graça. Ó Deus, socorre-nos e ajuda-nos, para que a Tua voz poderosamente se faça ouvir no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, diante do cuidado com a igreja, que ele naquele momento não poderia estar presente, e ele envia então Timóteo com o objetivo de que ele soubesse conduzir a igreja antes, mesmo ele se atrasando ou não podendo chegar, ele soubesse como conduzir a igreja. E aquilo que é profundamente essencial à igreja, quanto aos seus ofícios, quanto à pregação, ele vai instruir Timóteo. Ele vai ensinar primeiro, nos versos 1 a 7, a importância e as qualificações da escolha dos presbíteros da igreja. Agora, ele vai lidar com as qualificações e daqueles que vão cuidar da misericórdia, do serviço da igreja, chamado Ministério da Misericórdia ou o diaconato. Então, depois de lidar com o requerimento dos presbíteros, irmãos, agora Paulo começa a dizer quais são as qualificações necessárias para o ofício de diácono. É importante lembrar, irmãos, que assim como os presbíteros, não é? O diácono ou o diaconato, ele deve ser também tratado com dignidade, com algo que deve ser almejado, certo? Algo que deve ser ansiado. Por exemplo, uma tradução específica diz que os diáconos devem ser reverentes. É o que diz o verso 8, diz assim, olha, semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Alguma tradução coloca que eles sejam reverentes. O termo, na realidade, denota, não é, algo que é associado à dignidade, que é literalmente, irmãos, a conduta séria que demanda respeito. Esses são homens que são dignos de respeito e que é honroso o serviço deles na casa do Senhor. Por isso que essa expressão, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, que sejam reverentes, pessoas que não só como eles trabalham, mas como a igreja os vê, como a igreja os vê. Esse respeito, como o texto coloca, esse respeito aqui estabelecido no texto, né, ele é descrito por alguns princípios no mesmo verso. Como é um homem respeitável, como é um homem digno, irmãos. Veja o verso 8 mais uma vez comigo. É necessário que sejam respeitáveis, como de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, não cobiçosos de sórdida ganância. A expressão que diz, de uma só palavra, isso é aquele que não tem uma língua dupla, que não fala duas coisas. É aquele que diz uma coisa e o que ele diz
é aquilo que ele quer dizer. É aquele que tem o hábito de dizer uma coisa a uma pessoa e a mesma a outra pessoa. Não é a pessoa que fala uma coisa a um e fala outra coisa a outro. Porque a insinceridade ou a falta de sinceridade é enganosa nesse aspecto. Sabe por quê? Ela ameaça a credibilidade e a estabilidade da comunhão, e ela é condenada pelo Senhor em muitos lugares, especialmente em Provérbios, no capítulo 11, verso 3. O Senhor condena aqueles que não são íntegros. A língua, a Bíblia vai dizer em Tiago, ela é um instrumento poderoso que pode facilmente, irmãos, destruir uma comunhão. O diácono, tendo em vista que ele está envolvido diretamente com a vida das pessoas, é imperativo, é inequívoco que o seu discurso seja livre de fofocas e de mentiras, e que aquilo que ele fala seja santo e edificante. Ele deve, em todas as circunstâncias, controlar sua língua. Ele não deve ser um homem que traz e leva informação pecaminosamente. Ele não pode ser viciado ou entregue a muito vinho, como o texto coloca, porque faltará controle para ele, e vai ferir a reputação não somente dele, mas do diaconato, porque a igreja é um todo, e o ofício tem esse detalhe. Quando nós desrespeitamos o nosso ofício, nós não ferimos a nós mesmos simplesmente, nós ferimos a igreja como um todo e ao ofício que o Senhor nos deu. A seriedade é muita nesse sentido, irmãos. Um diácono que é dado a muito vinho, ele vai se colocar como exemplo e vai levar muitos a uma vida de compulsão, necessidade de álcool. Os diáconos, eles devem trabalhar de tal maneira e ser exemplo para a igreja de tal maneira que as pessoas possam ver nele um homem livre e não cativo. E nós vamos ver isso, irmãos. Por que essas coisas são tão importantes no diaconato? Eles são homens que vão levar a libertação às famílias. Pessoas que estão escravizadas em muitas situações. Se eles mesmos estão escravizados a um vício, eles certamente terão dificuldade de socorrer os que assim se encontram. É por isso que segue que os diáconos são aqueles que não são apenas homens, irmãos, que vão estar na porta. É importante você ver os diáconos, todos eles bem posicionados, irmãos lá em cima, irmão nessa porta, irmão lá atrás, que eles estão zelando pela ordem do culto. Mas esses homens, irmãos, foi destinado a eles o lidar com os recursos materiais da igreja para ajudar o necessitado. É por isso que ele não pode ser um homem que ame o dinheiro de modo pecaminoso. Veja, volte comigo ainda no verso 8. Não cobiçoso de sórdida ganância. Ele é respeitável. A maneira como ele lida com os recursos da igreja precisam refletir que ele não é um homem ganancioso. A ganância era uma característica dos falsos mestres. Por exemplo, na mesma carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 3 a 10, por favor, Paulo diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. As pessoas que têm um ofício na igreja, eles têm de se afastar desse tipo de comportamento. E esse é um princípio que está marcado em todo o texto, irmãos. Aos presbíteros, 1 Timóteo 3, verso 3, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não avarento. Porque se um homem ele é cobiçoso e ele vai lidar com os recursos da igreja, sabe o que acontece, irmãos? A obra de um diácono, que é cuidar do dinheiro dos pobres, pode expor o diácono à tentação, no que diz respeito ao dinheiro que ele tem que administrar. Ele tem que ser preparado para manter sua integridade a todo custo. É fácil roubar quando se fala em ter dinheiro dos pobres. Você sabe que essa foi a estratégia de Judas? Lá em João, no capítulo 12, se você for lá, você vai ver isso no texto. João, capítulo 12, vai descrever que chega uma mulher diante do Senhor Jesus Cristo, quebra lá um vaso e derrama um óleo caríssimo sobre os pés de Cristo. E Judas diz o seguinte a ele, a todos que estão ali: custa 300 denários, isso é muito dinheiro. Ao invés de fazer isso, nós podíamos guardar e dar aos pobres. Veja que coisa. Ele simplesmente fala: nós vamos pegar esse dinheiro e guardar e dar aos pobres. Por que fazer isso com o dinheiro? Aí João, o evangelista, comenta: Judas não tinha nenhuma preocupação com os pobres. Ele era o que cuidava do dinheiro. Ele fazia isso porque era ladrão. João vai dizer, ele era um ladrão. É por isso que aqueles que lidam com dinheiro, especialmente os oficiais da igreja, não podem ser homens cobiçosos, homens que buscam viver uma vida rica fora da realidade deles mesmos. É por isso que é muito importante isso, irmãos, que o Senhor nos ensina. É por isso que a maneira como o diácono trabalha, a maneira como eles se organizam, deve e precisa minimizar toda a tentação nesse respeito. Então você imagina quando os irmãos passam aqui as ofertas no dia da ceia, né? Hoje de manhã nós tivemos ali a colheita, os irmãos passaram ali recolhendo as ofertas e as contribuições, outros irmãos colocam no gasofilaço. Aí você vê que todo domingo à noite, ou todo domingo à noite, exatamente porque eles fazem isso após o culto da noite, a junta diaconal se reúne. E eles sentam, e todos eles ali sentados, eles conferem o dinheiro na presença de todos eles. No mínimo dois ou três diáconos precisam estar presentes ali. Por quê? É porque tem alguém que é desonesto? Não é necessariamente. É porque isso vai minimizar qualquer tentação em relação a recurso que não é seu. Todos nós deveríamos evitar pecado de cobiça. Todos nós deveríamos evitar o pecado de ganho desonesto. Mas esses pecados são especialmente perigosos quando eles acometem líderes da igreja. Aqueles que têm um ofício para realizar e que são chamados para serem padrão para a igreja.
Quando os líderes caem em pecados proibidos aqui, irmãos, a igreja vai perder o respeito do mundo e a sua missão será severamente comprometida, senão se tornará impossível. As pessoas olham lá fora e dizem: nós não confiamos, nós não cremos, porque a maneira como vocês vivem é desarmônico. O que vocês pregam não é aquilo que vocês vivem. Vocês buscam viver de modo ímpio, contrário àquilo que Deus ordena. No verso 9 ele diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Interessante essa expressão, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A conduta do diácono só pode ser sustentada por uma coisa, irmãos: pela fidelidade que eles têm à fé que eles professam. Entende como é importante? Não é meramente algumas ações regradas ou desregradas, é aqui, a fonte é o corpo de doutrina que se crê. Ele vai dizer com a consciência pura, o mistério da fé com a consciência pura. O mistério da fé não se refere a algum segredo esotérico, desconhecido, e que somente os diáconos têm conhecimento, ou os oficiais da igreja o têm. Não, ninguém tem. Não é isso que significa isso aqui, irmãos. É o mistério que se refere ao plano de Deus de salvação, que foi revelado e é crido. E eles são os primeiros a revelar o conhecimento dessa verdade e a sua fidelidade a essa verdade. É por isso que você vai encontrar no próprio texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, veja o que é o mistério. O mistério da fé, perceba no verso 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Você sabe qual é o mistério da piedade, irmãos? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o mistério que foi revelado aos homens. É o Cristo prometido que chegou e que agora está sendo proclamado. Quando os diáconos são chamados no texto, irmãos, a serem homens que conservam o mistério da fé com a consciência limpa, e limpa de fato, é esperado que eles abracem o Evangelho e vivam o Evangelho de todo o coração. O Evangelho é o padrão para a vida cristã, e a vida do diácono deve refletir exatamente isso. Não é que eles têm uma fonte diferente da igreja, é que eles têm, na realidade, a mesma fonte, e eles são um padrão para toda a igreja. O entendimento desses irmãos das Escrituras e da vontade de Deus devem ser sadios. Em outras palavras, um diácono deve ser um homem espiritualmente maduro na fé. Um homem maduro na fé. Alguém que tenha a consciência limpa, isto é, diante dos seus pecados, sabe como purificar sua consciência, confessando ao Senhor, indo ao Senhor, o sangue do Cordeiro que nos livra e limpa de todo pecado. E Paulo ainda nos acrescenta um outro princípio importante para os diáconos, irmãos. Agora, no versículo 10 ele diz: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eles primeiro devem ser testados, experimentados, e então deixe-os servir. Testar aqui é necessário. Embora, irmãos, a natureza do teste não seja aqui especificada, ele não diz exatamente o que deve ser feito,
É claro que o contexto nos parece indicar que a vida do diácono e a reputação deve ser examinada para que ele seja provado e assim ele seja encontrado sem mácula, isto é, sem acusação dos de dentro e sem acusação dos de fora. E esse exame deve ser feito antes dele ser ordenado, antes de receber a imposição de mãos. E é interessante porque há um princípio interessante no meio da igreja, né? A igreja, você vê muito isso no meio de igrejas locais. A pessoa quer envolver um membro que não está muito envolvido na igreja e dá um ofício para ele, para que ele se envolva mais na igreja. Estranho. Exatamente o oposto aqui está sendo dito. Eu tenho que ver exatamente a natureza, quem ele é. Eu não tenho que botar ele nessa situação. E é tão interessante que isso ocorre principalmente em igrejas que tentam converter pessoas, dando a elas responsabilidade. Assim como os presbíteros, irmãos, os diáconos não podem ser neófitos. Eles têm de ter um crédito, é preciso saber que há um registro, e a vida cristã dele é muito claramente percebida. A congregação pode testar o candidato usando as qualificações que Paulo e as Escrituras colocam aqui para o ofício diaconal. A congregação ela pode olhar para a vida do indivíduo e ver se percebe nele tais características. Esse envolvimento da congregação em escolher 7 diáconos em Atos 6 é claríssimo. Vai ser dito lá que a congregação deve apontar 7 homens cheios do Espírito Santo. A congregação precisa participar disso. Mas, de repente, nesse texto, irmãos, entra aí o verso 11. Não é? O verso 11, ele diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E aqui, normalmente, as pessoas que defendem a diaconisa na igreja, elas vão se valer desse verso e de alguns outros textos. É claro que eu vou elaborar isso no sermão mais na frente, o sermão seguinte, onde eu vou trabalhar o papel feminino na diaconia. É possível não, mas analisando, nesse sermão nós vamos analisar Timóteo e outros textos, mas aqui eu quero me deter apenas em Timóteo. O que é que Timóteo diz? O que é que ele está dizendo aqui? É necessário que sejam mulheres, veja, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. De repente, ele começa a falar das mulheres. E literalmente aqui a palavra mulheres é o que está no texto. Então, essas mulheres são quem? Elas são as esposas dos diáconos ou são diaconisas? São mulheres de fato ou não? E aí algumas coisas precisam ser analisadas antes de chegarmos a uma conclusão, irmãos. Essas mulheres aqui, elas, no nosso entendimento, elas são as esposas dos diáconos. Por quê? Porque os que defendem que aqui é um ofício à parte vão dizer que, assim como diz o verso 8, veja, semelhantemente, depois o verso 11, da mesma sorte, eles vão dizer que aqui entra um outro ofício, só que no verso 12, ele volta de novo por diáconos, como se nada tivesse mudado. Ele diz, olha, o diácono seja marido de uma só mulher. Então, parece que ele fala do diácono, fala da diaconisa, alguns vão dizer, e depois volta por diácono. Não faz muito sentido isso. Por quê, irmãos? O mesmo termo aqui nos ajuda a entender algumas diferenças importantes. Quais as características das mulheres aqui no texto? Primeiro, ela diz o seguinte: é necessário que sejam elas respeitáveis.
não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E fiéis em tudo. Nós não temos aqui, alguém perguntaria, por que não fala das mulheres dos presbíteros? Por que só das mulheres dos diáconos? Como é que a mulher dos presbíteros a mulher do presbítero vai ajudar? Me parece que a resposta está no próprio texto. Por exemplo, se você voltar comigo no capítulo 2, no verso 12 diz, eu não permito que a mulher ensine. E no capítulo 3, no verso 2, no finalzinho do verso 2 do capítulo 3 diz, eles precisam ser aptos para ensinar. Então, elas não vão poder ajudá-lo no ensino, porque elas não devem ensinar. O papel do ensino é dado aos homens, como nós já vimos isso anteriormente nas Escrituras. Mas e o papel das mulheres dos diáconos? Como é que elas podem servir a igreja? Isso aqui é importante porque, com essas qualificações, irmãos, a esposa do diácono, ela será de grande ajuda para o seu marido, e ela não deve ser impedimento para o seu trabalho. Ela deve ser um apoio para ele. Olhe para a natureza do trabalho dos diáconos. Olhe para a natureza do trabalho dos diáconos. Aos diáconos a eles foi confiado, irmãos, que eles cuidem do pobre, que frequentemente inclui viúvas e mulheres que estão enfermas. É como se as esposas dos diáconos pudessem ajudar os seus maridos, debaixo da supervisão diaconal, em ajudar alguma necessidade daquelas que as mulheres podem fazer em algo mais restrito. E a mulher sendo engajada nesse trabalho, literalmente, toda a igreja poderá ser melhor assistida. Imagina um trabalho diaconal com uma mulher enferma em casa, com as suas necessidades pessoais. Certamente era melhor que uma mulher pudesse ajudá-la naquele trabalho, servindo aquela mulher. Elas seriam de um grande suporte para eles. Mas jamais ele está falando aqui de ofício de diaconisa, mas de ajuda ao marido no trabalho diaconal. Já parou para pensar, irmãos, o que é requerido dos diáconos, o que as esposas deles devem fazer? Elas devem estar prontas a suportar, muitas vezes, o tempo em que esses homens têm de cuidar de outras pessoas e as necessidades das pessoas, das mais diferentes ordens. Imagina uma mulher que não é respeitável, que só fica reclamando e maldizendo, que reclama de tudo e que se queixa do marido para tudo e que fala demasiadamente e que não tem equilíbrio naquilo que fala, colocando em risco o ofício do próprio marido. Então o texto vai dizer, no verso 12, antes da conclusão, ele diz, o diácono seja marido de uma só mulher. Que coisa interessante. Ele se volta aos diáconos novamente, mencionando o ofício pelo nome, que os diáconos que ele seja marido de uma só mulher, que eles governem seus filhos e a sua própria casa bem. Esses são homens que governam a casa, a própria esposa e seus filhos. Mais uma vez, não pode haver diaconisa se aquelas que estão
o que tem o ofício vão governar a própria casa, nem como presbítero, nem mesmo como diácono. A mulher pode assumir esse papel de ofício. Quanto ao presbítero, como falamos, ela não tem como ajudar diretamente, porque ela não trabalha com ensino. Mas, por outro lado, na junta diaconal, as mulheres são de grande importância para com seus maridos, nesse particular. O que significa marido de uma só mulher? Não é? O que significa isso? Qual é o grande ponto aqui? O que ele está dizendo, irmãos, é aquele indivíduo que é fiel à sua esposa, é fiel àquela que Deus lhe deu, que é casado com uma só mulher, e que, caso ele tenha se divorciado, que possa ter sido de acordo com os padrões bíblicos e assim livre para contrair novo matrimônio, mas se não, ele não deve exercer o ofício. Isso é importante olhar, porque novo casamento não era proibido. As viúvas eram encorajadas a casar. A melhor interpretação, literalmente, desse texto é que eles sejam fiéis à sua esposa, para que sejam qualificados para esse ofício. Eles devem governar seus filhos, a sua própria casa bem, como fazem os presbíteros. Os diáconos devem conduzir a casa dele com liderança espiritual. Os seus filhos e a sua casa precisam estar debaixo do ensino do Evangelho. É interessante que casa e família estão associadas aqui. Os diáconos precisam ser homens que são líderes, têm habilidade para cuidar das suas questões financeiras. Ele é um exemplo diante da igreja, diante do cuidado com o necessitado. É um marido fiel, que teme ao Senhor. Esse homem é esse que Paulo está descrevendo aqui. É tanto envolvimento, irmãos, é tanta ordem, é tanto princípio, que Paulo chega a colocar no final um encorajamento para os diáconos. Ele diz assim no verso 13, essas são as palavras de Paulo: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eles vão ser tratados com alta conta pela congregação. O ser tratado com respeito não deve ser o desejo para ser diácono, irmãos, mas funciona como encorajamento para que cada um se dedique no serviço do povo de Deus. Eles terão, como diz o próprio texto, intrepidez na fé em Cristo. E Paulo usa esse vocabulário para indicar que a liberdade para falar. Eles vão falar dessa maneira. Isso faz com que mostre que o trabalho dos diáconos não é apenas um trabalho de servir à mesa ou de socorrer o pobre, mas é também nesse trabalho de levar conforto, porque ele conhece a fé, ele está ligado a Cristo, ele conhece a palavra e ele leva conforto do Senhor. Não é uma mudança radical dizendo, olha, aqui a gente só veio trazer a comida, o conselho vai vir depois aqui para trazer a mensagem de esperança para vocês. Não. Eles não apenas farão isso, eles trarão consigo a mensagem do Evangelho, eles vão encorajar as suas ovelhas, eles vão cuidar delas. E aí sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz, Ele vai dar condições de você falar com ousadia. Você vai falar com ousadia, você vai confortar os seus irmãos, aqueles que estão sofrendo, que precisam do poder e da graça da palavra de Deus. Você deve fazê-lo, deve instruí-los no Evangelho. E isso vem do quê, irmãos? Não é do ofício em si, mas por isso ele é um homem que está linkado a Cristo. Isso vem da sua fé em Cristo.
Esse é o poder do Evangelho naqueles que servem a igreja. É por isso que eu não tenho como servir a igreja se não estiver unido a Cristo verdadeiramente. E qual é exatamente o trabalho deles nesse aspecto, irmãos? Eu queria, partindo para o fim desse texto, eu queria que vocês abrissem o texto comigo mais uma vez, lá em Atos, por favor, capítulo 6. Atos, capítulo 6, por favor. Preste bem atenção, irmãos, como que aqui você vai ter a instituição do diaconato, como está escrito aqui no próprio título do texto, né? Atos capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Para que os diáconos foram chamados, irmãos? Eles foram, sabe qual é o trabalho deles aqui nesse texto? Proteger a alegria da comunidade na comunhão dos crentes, a fim de que toda a igreja possa funcionar de acordo com as responsabilidades que cada um recebeu. A paz da igreja vai ser preservada. O que estava acontecendo em Atos? Um conflito. Famílias começaram a reclamar de que as viúvas dos helênicos não recebiam o mesmo cuidado que as viúvas dos judeus. Então, qual foi a decisão tomada? Nós vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, de poder e de sabedoria para fazer isso. Então, o primeiro propósito dele, irmãos, era salvaguardar, proteger a comunhão da igreja, a paz da igreja, o conforto da igreja. Outro aspecto importante que você olha naquele texto, os diáconos, eles são homens que devem focar no pobre e no necessitado, naquele que vive só e no enfermo. Todos aqueles em que a alegria e o conforto no Senhor estão sendo desafiados pelas circunstâncias da vida. Ora, lembre-se, aqueles homens ali, naquele contexto, estavam trazendo conflito para dentro da igreja, e eles foram chamados para trazer paz para dentro da igreja, e eles vão lidar com pessoas que são desafiadas diariamente, irmãos, a esquecer do Evangelho, a viver em conflito por causa das circunstâncias, da enfermidade, das necessidades, e esses são aqueles que vão fazer isso constantemente. Os que estão só, veja, a gente diz assim, mas não tem tanto pobre, né? Assim, nesse nível na igreja. Sabe qual é o grande mal do nosso século, irmãos? Solidão. Solidão. Quantas pessoas estão sozinhas? Às vezes não é nem enfermidade. Eu senti-se só.
quando a igreja chega, Cristo recebe a glória disso, irmãos. A paz é estabelecida. Os diáconos também precisam dirigir sua atenção àqueles membros da congregação que tenham dons necessários. Eles podem ajudar a restaurar a alegria naqueles que estão perdendo a alegria. Em outras palavras, os diáconos, eles devem ver, eles devem olhar para os recursos que a igreja tem, para os talentos que a igreja tem, e de maneira tão clara, irmãos, fazer com que eles possam usar isso no serviço dos outros. Olha, o irmão, ele pode lhe ajudar nisso. O irmão, ele é bom nessa tarefa, ele pode socorrer você nisso. Ele pode conectar na nossa época as pessoas que têm tantas habilidades e não estão servindo a igreja. Os diáconos podem ajudar a conectar esses irmãos, mobilizar os membros da igreja para o serviço diaconal, tanto dentro quanto fora da congregação. Sempre os médicos na igreja são chamados para socorrer irmãos, e é impressionante a disposição dos nossos irmãos, mas existem tantas outras profissões, dons, capacidades que Deus pode usar você para aliviar a dor do teu irmão. Nós devemos fazer o bem a todos, irmãos. Nesse ponto, então, podemos pensar já na conclusão, dizer o seguinte: olhando para Atos capítulo 6, ver que a igreja em Jerusalém, sabe o que acontecia com ela quando escolheram os diáconos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitas pessoas vieram a Cristo. Você sabe, uma forma gloriosa da propagação do Evangelho é quando a alma e o corpo dos membros da igreja são tratados pelo Evangelho. Tanto a alma quanto o corpo. Os diáconos podem mobilizar os dons da congregação, sensibilizar o corpo dos crentes, apresentar a eles as necessidades e agir para que as pessoas possam, de modo coordenado, servir aos irmãos. Eu estava conversando esses dias com um irmão muito querido, falando um pouco das suas lutas e das suas angústias de alma. E ele me disse algo que me impressionou profundamente. Ele disse: às vezes eu estou tão profundamente abatido, e as pessoas chegam e vão dar uma palavra de exortação, que é isso, porque aquilo, e ele está ali no chão. Ele disse: pastor, eu sei em quem tenho crido, mas eu estou tão desanimado naquele momento, que a única coisa que eu gostaria é que o irmão colocasse as mãos sobre o meu ombro e orasse comigo. Que chorasse com aqueles que choram.
que se alegrasse com os que se alegram. O trabalho da junta diaconal é complexo, mas é glorioso, irmãos, porque junto com os presbíteros da igreja, nós estamos cuidando do rebanho do Senhor, aquele que veio salvar a alma e o corpo do seu povo, os presbíteros e os diáconos, que veio zelar por todo o homem, e ouvindo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, eu concluo dizendo: no meu reino, disse o Senhor Jesus, não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja servo do outro. Assim como eu, disse o Senhor Jesus, que não vim ser servido, mas vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, Tua igreja é gloriosa, Senhor. Quando nós lemos sobre ela na perspectiva do Teu cuidado, do Teu amor, dos ofícios que o Senhor deixou na igreja, nós não podemos pensar outra coisa senão que o Senhor continua cuidando da Tua igreja. Ó, abençoa, ó Deus, os líderes dessa igreja, particularmente os presbíteros, docentes, regentes, os diáconos, irmãos preciosos dessa igreja, que têm se dedicado tanto, Senhor Deus, pelo cuidado da igreja. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nós, para podermos servir ao Senhor de fato, como o Senhor requer. Ó, tem piedade de nós, Senhor. Nós suplicamos para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.